Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chuva de Leads. Hoje a gente vai falar sobre vendas. Eu estava conversando aqui com o Thiago antes de entrar que se a gente quisesse fazer um curso, a gente já está entregando tudo de graça por aqui. Então, cara, aproveita essa chance que você está tendo de consumir esse material. Eu não sei se ele vai ficar disponível por muito tempo, a gente estava conversando justamente sobre isso. Então, você está tendo a oportunidade de ver isso agora, assista, porque eu não sei quanto tempo vai ficar disponível. Hoje a gente vai falar sobre forecast. Roda a vinheta. Bom, Thiago, considerando aí que as empresas precisam vender, o principal pilar de uma empresa é vender, e o de um vendedor também, porque é preciso pagar as contas, vive de comissionamento, etc. Mas ambos precisam ter previsibilidade para saber o que esperar e não ficar desesperado o tempo inteiro. Como que a gente faz para ter previsibilidade para o vendedor não ficar careca antes do que deveria, nem infartar com 35 anos, e para a empresa não chutar a bunda do vendedor também sem saber o que vai rolar? Boa. Esses exemplos que você deu, eles parecem ser lúdicos, mas eles não estão tão longe assim da realidade, né? E acho que quem está ouvindo a gente, vive o mundo de vendas no mercado B2B, sabe que as empresas colocam metas, e essas metas normalmente são agressivas, e eu realmente acredito que esse conteúdo que a gente vai trazer hoje, ele serve muito para resolver dois pontos muito importantes para dois lados importantes dessa relação. O lado da previsibilidade da empresa, que ela precisa ter uma noção financeira se aquele grupo de vendedores, se aquela equipe de vendas vai entregar o que for necessário de forma antecipada, porque se a notícia for ruim, já conseguir preparar planos de ação para corrigir o rumo, se vai bater a meta ou não. E também tem a parte que a gente gosta de falar muito, que é a parte do ser humano, que é a parte literalmente do cara que tem uma meta para bater, que tem conta para pagar e não pode ficar desesperado olhando um pipeline e dizendo, puta que pariu, eu tenho 20, 30 pessoas aqui que eu estou conversando, mas eu não faço ideia se elas vão entrar, se elas não vão entrar, se ela vai fechar comigo, se ela não vai fechar comigo. E aí vem a parte do maior medo, né? Que é o chefe chegar para ele e dizer, e aí, Gabriel, quantas vendas você vai fazer esse mês? E aí você olha para o calendário e está vendo que já é dia 23 do mês, e você não tiver essa resposta na ponta da língua, ou não tiver algum método que te traga uma segurança para dar uma resposta boa, é a hora que vai dar aquele frio na espinha e você vai falar, puta que pariu, tô fudido. Boa, isso acho que a maior parte dos vendedores passa por isso no começo, né? Tá aprendendo e tal. Eu acho que é por isso que você tem essas entradas aí antes de entender esse método também, né? Não, acho que isso aí é a genética e não tem nada a ver com a minha profissão de vendedor. Boa. Vamos lá, então. Como que a gente faz para ter essa previsibilidade? Como que a gente monta esse cronograma para ter esse planejamento mais do próprio mês ou a médio prazo, etc. Para entender qual que é o início ali, qual combustível que ele precisa para entregar a meta no final. Boa. O principal ponto aqui é a gente criar uma rotina de forecasting. Mais uma dessas palavras startupeiras ali em inglês, que a gente até se zoa aqui do quanto que a gente fala um monte de termos que não são em português, mas forecasting nada mais é uma tradução ou uma palavra em inglês para olhar para frente. Você antever, você antecipar alguma coisa. E aí, esse é o ponto que a gente precisa fazer aqui. É ter um método para que você consiga olhar o teu momento atual, o teu presente momento com os leads que você tem trabalhando hoje e conseguir encontrar algum jeito mais concreto e mais previsível para você enxergar eles e dizer quais deles que existem no presente hoje e que vão fechar. E ver se isso se encaixa com a meta que eu tenho. Então, é isso. E como que você faz isso? Tipo, imagino que tem não sei quantas formas tem de fazer isso, mas eu acho que o grande problema é ficar na subjetividade da opinião do vendedor a partir de uma call que ele fez, né? Tipo, o cara gostou de mim, acho que vai fechar e tal. Como que a gente faz para ter um critério, uma métrica, alguma coisa mais objetiva para definir isso? É isso. Você que participou comigo aí dos outros podcasts, você tem alguma sugestão de onde que a gente parte para que critérios a gente pega para usar em forecast? Cara, eu imagino que seja as portas. Legal. Cada porta talvez seja um critério para definir se o teu trabalho como vendedor foi feito o suficiente para conseguir entregar aquela venda. É isso mesmo, você acertou na mosca. Entendendo que o fechamento de portas por si só ele já é um método,
Então, por si só, você já coloca ele como a definição de critérios objetivos que me dão um indício e me dão uma resposta qual é a probabilidade que esse cara tem para fechar comigo ou não. E o legal é que esses critérios eles já são validados pelas próprias técnicas de venda. Então, se estatisticamente a gente já sabe que vendedores melhores vendem mais, se eles pegam um objetivo pessoal e concreto que a gente pode ajudar, se a gente capta a prioridade e consegue entender que esse lead tem uma prioridade alta para resolver um problema, para atingir um objetivo, se eu consigo saber das burocracias e de quem decide dentro desse processo comercial, e se eu faço uma validação de orçamento e esse cara me dá um ok dizendo que esse universo de preços faz sentido para a gente avançar no processo comercial, se eu faço essas 4 coisas, é nisso que eu vou me ancorar para fazer a minha reflexão se esse lead tem uma alta, média ou baixa probabilidade de fechar comigo. E esse é um exercício que, normalmente, ele é importante de ser feito sozinho, de você isolar um momento da tua semana para realmente pegar literalmente um caderninho, e eu tenho ainda meu caderninho de 2015, em que cada página do meu caderninho é o meu forecasting. Então eu pego os meus leads que estão nas etapas do meu processo e boto esse método e toda página é o novo dia. É o dia 10, aí depois no outro dia tem o dia 11, tem o dia 12, tem o dia 13, e o legal é que eu vou evoluindo os checks de quem está em alto, eu vou dando o check e novos leads vão entrando, aqueles que estão em médio, eles vão entrando e vão saindo, e eu consigo ver a minha evolução do mês a cada página do meu caderno. Não necessariamente precisa ser feito no caderno, pode ser feito num docs da vida, mas o ponto é, no mínimo, semanalmente, você reservar 1 hora do teu tempo, especialmente para fazer o exercício de construção de forecast. Isso faz total diferença. Boa, e aí só um parênteses aqui, para se alguém estiver assistindo ou ouvindo esse podcast agora e não ouviu o podcast sobre fechamento de portas, dá uma olhada ali no canal, ou se estiver no Spotify, abre lá o nosso perfil e dá uma olhada no episódio que vai fazer sentido para você. Mas em que momento, como que eu defino que eu consigo entender que se eu fechei esses critérios ou não? É logo depois da primeira reunião ou eventualmente pode se estender isso mais? Legal, é isso. Cada tipo de empresa pode construir o seu processo de venda de maneiras diferentes. Mas independente disso, independente de como é chamado o nome do processo, seja de avaliação, seja de diagnóstico, seja de investigação, a construção do forecast ele pode ser feito e deve ser feito logo depois dessa primeira conversa. Desse primeiro bate-papo, que dentro do mercado B2B normalmente dura aí 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, depende do combinado, depende do modelo de negócio, mas é naquela conversa em que você vai agregar valor, você vai fazer o fechamento de portas, você aplica spin selling, e aí você sai daquela reunião decidindo se faz sentido apresentar uma proposta ou não. Imediatamente depois desse momento, são os leads que você já pode fazer o exercício de forecasting. Boa. E, cara, é binário isso? Fechei as 4 portas, beleza, vai fechar ou não vai fechar? Não, nada a ver. Até mesmo pensa comigo. Cara, na minha experiência de vendas consultivas B2B, um bom vendedor tinha 30 e poucos % de taxa de conversão. Vamos resumir 33,3%, que é de cada 3 leads que chegam na mão dele, 1 vai fechar. Isso é um vendedor bom. Esse é um vendedor que provavelmente aí tá nas cabeças da operação. O que isso significa? Significa que mesmo que aplique o fechamento de portas para todos os leads e faça tudo muito regradinho e muito bom, mesmo assim, mais da metade dos leads provavelmente não vai fechar. E isso sem contar os vendedores mais medianos, aí, que talvez flutuem entre 20% e 25%, e aqueles vendedores que estão no início de carreira ou estão perigando para talvez não participarem mais da operação de vendas, que vão ter os seus 10%, 15% de taxa de conversão, ou seja, 1 a cada 10, 1 a cada 8, 1 a cada 6. Então, mesmo fechando todas as portas e mesmo aplicando isso, a grande conclusão que a gente precisa tirar é que, mesmo assim, provavelmente mais da metade dos leads que vão chegar na minha mão ainda assim não fecham. Isso é super normal. Boa, e como é que você faz para ter previsibilidade, então? Você faz ali, executa o método exatamente como ele tem que ser, Isso. E aí, como que você separa isso em uma previsibilidade para você, saber a partir dos leads que você tem, quantos vão fechar? Boa. Isso que eu vou falar agora,
é totalmente pessoal meu. As porcentagens que eu vou falar aqui, elas são as porcentagens que eu aplicava do jeito que eu me sentia confortável para pegar o meu caderninho e separar em quem tem boa probabilidade e quem tem baixa probabilidade. E cada um pode adaptar do jeito que quiser. O grande ponto eu separava em 3 clusters, em 3 etapas aqui de análise. Uma que é o alto, uma que é o médio, uma que é o baixo. Legal. É subjetivo, né? Aí eu colocava um pouquinho de coisas concretas dentro desse... O que eu considero um alto, o que eu considero um médio, o que eu considero um baixo. Eu considerava um alto 90% de probabilidade de fechamento. O que significa? Significa que eu vou interpretar, baseado nos fechamentos de porta, se eu tiver 10 leads na mesma situação desse aqui que eu estou analisando, que é um lead que me deu um super ok em prioridade, é um lead que falou que vai comprar de mim, é um lead que confirmou o preço e eu estou fazendo burocracias finais de contrato para realmente o cara entrar comigo e ser considerado como uma venda. Basicamente, ele te deu um aceite verbal. Ele me deu um aceite verbal. Boa, é isso aí. O cara que me deu um aceite verbal, eu penso comigo, se eu tiver 10 aceites verbais iguais a esses, quantos desses realmente vão virar venda-venda? Se não 10, pelo menos 9. E aí eu faço essa interpretação, que querendo ou não, ela é um pouco subjetiva, mas ela é baseada em informações concretas. E aí esse é o cara que eu coloco ali no nível de probabilidade alta. E aí eu coloco todos os meus leads que estão dentro desses critérios, em que precisa dar uma merda muito grande, precisa acontecer alguma coisa bem fora do meu planejamento para o lead não entrar. E aí, 90%. Legal? Ficou claro esse? Fechou. Show. O próximo é o médio, que eu considerava 50% de probabilidade de entrar. Metade e metade. Eu fazia Caralho, não sei o que vai acontecer. Pode ser tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Normalmente no fechamento de portas, de todos os 4 critérios, é aquele que tem um que não foi bem resolvido. É aquele que ele me falou coisas boas em 2 ou 3 dos fechamentos de porta, mas um daqueles critérios, ele se mostrou bastante receoso. É aquele cara que gostou bastante de mim, gostou bastante da solução, entendeu que a gente pode resolver o nosso problema, mas ele deu uma resposta muito forte com relação a preço, por exemplo. Ele disse, pô, Gabriel, gostei muito, essa conversa de diagnóstico fez muito sentido, eu acho que pode me ajudar, mas, cara, o preço vai pegar bastante, cara. Acho que não vai rolar, acho que eu vou para o concorrente mais barato. Ou seja, tem um critério dos fechamentos de porta que a resposta fugiu da normalidade. Esse é o cara que eu já jogo para o médio. Porque se eu tenho um pipeline aí de 20, 25 leads que eu estou trabalhando, é bem comum eu ter 10 a 15 que estão nesse médio. E aí, na minha experiência enquanto vendedor, é tranquilo de eu botar esses leads no médio e eu considero que se eu tenho 10 lá, 5 entram, 5 saem. Se eu tenho 20 lá, 10 entram, 10 saem. Se eu tenho 6 lá, 3 entram, 3 saem. E aí eu coloco isso na minha estatística. Se eu tenho 3 que estão em alta, beleza, desses 3, cara, 90%, esses 3 eu faço a minha análise humana, os 3 vão entrar. Então, 3 vendas. Eu tenho 10 em média. Boto 50%, 5 entra, 5 sai. Então eu faço 5 mais 3, 8 vendas vão entrar. E aí eu vou para o meu baixo. O meu baixo é 10%. São aqueles leads que é o resto. São os leads que estão frios, são os leads que ainda não foram lost, eu ainda não dei perdido por algum motivo. Ele precisa ter algum motivo do porquê que ele ainda está ativo, senão ele tem que apertar o botão de perdido e eu não vou mais trabalhar com ele. Mas é aquele lead que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dos 4 critérios, a maioria deles não foram bem fechados. A maioria deles eu não recebi respostas muito positivas sobre. Ou tem algum critério desses 4 que praticamente inviabiliza. Por exemplo, gostou muito do projeto, tem um objetivo que atende, o preço atende, mas vai entrar só no orçamento do ano que vem. Mas ele me deu um indício de que ele vai tentar conversar e vai ver se dá para encaixar para esse ano ainda. Esse é um cara que com certeza eu botaria no baixo, porque a probabilidade de ele chegar para o financeiro dele e reconvencer um orçamento que já está fechado para o ano que vem e convencer para esse,
Tá, vamos tentar, mas eu já vou colocar lá no baixo. É o mesmo exercício do se eu tiver 10 caras muito parecidos com essa situação que eu acabei de dar, cara, com certeza não vai dar boa em 90% dos casos, não é 9 em 10, e também não é metade dos casos que realmente eu vou conseguir reverter essa situação, que é uma burocracia muito específica daquela empresa. Então, estatisticamente, eu coloco 10%. Porque se eu sou um bom vendedor consultivo, eu não pego só venda pronta. Eu pego aqueles desafios, aquelas vendas difíceis e consigo reverter um ou outro. Então, de novo, se eu tiver 10 nessas situações bem difíceis, eu vou considerar que um desses eu consigo reverter. E aí eu termino o meu forecast. Aí eu pego, hipoteticamente, os 3 do alto, mais os 5, que são as metade dos 10 do médio, e eu tenho mais 10 em baixa e coloco mais 1 lá. Puf, pronto. Eu tenho, na minha conta, 3 mais 5 mais 1, 9. 9 vendas que eu vou reportar para o meu chefe, vou reportar para o meu gerente e vou dizer, na minha análise, eu vou fechar 9 vendas esse mês. Ah, Thiago, mas a tua meta é 12. Boa, peraí, já vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos só fazer um resuminho claro aqui. Vamos dizer que a gente tem 30 leads. Você fez reunião com 30 leads, Isso. aí você separou isso em 3 grupos. É isso. 10 para cada um. No primeiro grupo, vamos dizer que a gente tem 90% de chance de fechar, ou desses 10, 9 vão fechar no mínimo. Não necessariamente o cálculo não é separar 10, 10 em 10, né? Sim. É um exercício do 90, 50, 10. Pode ser que tenha um lead em um e pode ser que tenha 28 leads no meio, sabe? Perfeito. Não, só hipoteticamente para a gente ser fácil de pensar. Boa. Então a gente tem 10 no primeiro, 9 vão fechar. Então já temos 9 que a gente acha que vai fechar no nosso forecast. No segundo grupo, a gente tem mais 10. Então mais 5. Isso. 9 do primeiro, mais 5 do segundo, 14. E no último, 10%, só mais 1. Então, desses 30, a gente provavelmente fecharia em 15. Aí a gente precisa ver se está dentro da meta ou se não está. Se está fora da meta, se está abaixo do que a gente esperaria fechar, o que a gente faz? Legal. É nessa hora que você vai chegar para o teu gestor com um plano de ação, principalmente para os leads em médio. Então, você vai pegar aqueles 10, que 5 você garante que vai fechar, e esses 5 você acha que vai escapar por algum motivo. Você vai montar um plano de ação para cada um desses, para você tentar transformar esses 5 em 6 ou 7. Você vai fazer um exercício de aumento de taxa de conversão. Então, daqueles médios que você calcula os 50% de forma mais ou menos automática, você tem que montar qual é o gap daquele lead específico. Ah, é só preço? Ele gostou, objetivo encaixa, prioridade encaixa, mas o preço, ele falou que se for esse que eu ofereci, vai inviabilizar o projeto. Ou seja, é um critério que eu não consegui fechar a porta, botei ele no meu núcleo dos 50%. Eu vou chegar para o meu gestor e vou falar, cara, desses 10 leads, 5 vão entrar, e desses que eu tirei, tem esse aqui que é só preço. Gestor, vamos montar um plano de ação aqui para melhorar fluxo de caixa, rola dar um desconto especificamente para ele, porque daí, ao invés de eu tirar 5 desse grupo do meio, eu tiro 6. Aí eu já aumento em 1. E aí eu faço esse plano para cada um dos que estão em médio e para cada um dos que estão embaixo. Para ver se daqueles 10 do que estão aí embaixo, se eu tirar só 1, e se eu tirar 2? Montar um plano de ação para, ao invés de tirar 10%, eu tiro 20%. E aí vamos imaginar que isso já seria o suficiente para fazer a pessoa bater a meta. Eu tiro mais um, eu pego mais um do de médio e pego mais um do de baixo. E aí, especificamente, eu tenho que me esforçar para fazer com que isso realmente aconteça. Boa. Então, acho que a grande questão é entender. Eu acho que o que ficou claro para mim, ou pelo menos foi o que eu entendi no segundo grupo, que é o médio, é que você precisa entender. Se o cara não fechar, você precisa saber por que ele não vai fechar. E aí você tem margem para negociar ali para aumentar a tua meta, aumentar o número de fechamentos. É isso. E tá, mas vamos dizer que, você fez o que você pôde, não conseguiu converter essa galera que tinha menos chance de converter. Existe alguma outra forma que a gente consegue usar, tipo alinhar com o marketing para trazer mais leads, ou o próprio vendedor consegue trazer mais leads? Como que a gente faz se não rolar via reativação desses leads que estavam com menos chance de fechar? É isso, você deu os dois exemplos mais claros. Assim. Vamos imaginar a situação em que a gente está, de novo, no dia 20 e pouco do mês, o vendedor fez a análise dos 30 leads que estão no pipeline, fez o alto, fez o médio, fez o baixo, já fez o plano de ação para tirar um pouquinho mais dos médios, um pouco mais dos baixos, e
ainda assim fica em 80% da meta. Então ele precisa tirar mais 2 vendas. Ele chegou em 13, na verdade ele precisa vender 15. Falta 2. Com o pipeline que ele tem, ele conclui que ele não consegue mais tirar leite de pedra de lá. Qual que é o único caminho possível? Encher mais o pipeline. Ele precisa conseguir fazer essa mesma conclusão com mais leads que hoje não estão no pipeline dele. Aí cada operação tem a sua realidade. Às vezes você pode negociar com a equipe de pré-vendas para você ser um pouco mais beneficiado e receber mais leads entre hoje e amanhã para fazer mais reuniões e dentro do teu ciclo de venda poder fazer algumas vendas de curto prazo que possam entrar dentro desse mês. Ou então é muito comum a responsabilidade do vendedor ser a de criar o seu próprio pipeline, de fazer o seu próprio outbound, de fazer social selling, de buscar os seus leads fora da operação que marketing já teria prometido para ele. Então a gente não mexe mais na variável conversão, a gente mexe na variável volume. E aí por esse volume você calcula se, por exemplo, se eu estou no dia 23, tenho mais 7 dias úteis de vendas para fazer até o final do mês. A minha taxa de conversão média é de 25%, isso significa que a cada 4 leads que eu recebo, 1 eu fecho, e eu preciso de 2 vendas a mais, o que mais ou menos eu concluo? Se eu fizer 8 reuniões e aplicar minha taxa de conversão de 25%, eu vou tirar 2 vendas de lá estatisticamente. Aí o meu esforço vai ter que ser ao de fazer uma venda de mais curto prazo. Boa. Então eu pego esse cálculo das novas vendas, pego minha taxa de conversão média e vejo quantas reuniões eu preciso fazer para tirar as vendas que eu preciso com aquele gap que eu ainda tenho. Boa. Então tudo é dados e conseguir extrair os dados das reuniões. É isso aí. Cara, eu acho que ficou muito claro e se você quiser parar aí de perder o cabelo ou de ter medo de não bater as metas, deixa um like, compartilha esse episódio com a galera. Diz pra gente se foi útil. Diz pra gente se realmente ajuda, né? Deixa nos comentários que é sempre bom a gente saber se a gente entregou tudo que poderia, se você ficou com mais alguma dúvida que eventualmente a gente pode responder num próximo episódio. É isso aí. Fechou? Abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera.